Nós estamos mais uma vez dando início ao nosso culto de oração, de estudo bíblico, nosso culto das quartas-feiras, que mesmo apesar de nós não estarmos juntos aqui no templo, nós estamos juntos através da internet, né? Uma nova modalidade que nós agora estamos usando para nos comunicar, para estar em comunhão com os irmãos também, mesmo que cada um de nós nas nossas casas, né? E eu quero convidar você a nós louvarmos ao nosso Deus juntos. Eu vou cantar daqui, você vai cantar da sua casa, um cântico que é muito conhecido, com certeza você sabe esse cântico. Mesmo assim, nós vamos colocar a letra aqui para você ir acompanhando, tá bom? E esse cântico fala da soberania do nosso Deus. Apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo hoje com a gente, nós sabemos que Ele tem o poder sobre tudo. Ele está cuidando de nós, Ele sabe até onde tudo isso irá, e o dia que nós estaremos juntos aqui no templo novamente louvando a Ele. Por enquanto nós estamos louvando nas nossas casas, né? Mas não vamos perder a alegria por causa disso. No Salmo 86, nós lemos assim: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus. E aí nós cantamos: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. É muito bom saber que tudo que existe e acontece, como diz o cântico, Deus sabe muito bem. Ainda em Mateus 6, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí o cântico continua dizendo: apesar desta glória que tu tens, tu te importas comigo. Ele cuida de nós todos os dias. E por causa dessa segurança, dessa certeza que nós temos no nosso Deus, é que nós vamos louvá-lo. Então canta comigo. Absoluto.
cântico é o Salmo 125. Só que ao invés de nós lermos, nós vamos cantar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos cantar? Povo de Deus, tudo na paz, todo mundo com saúde, como estão vocês? Estamos aí vivendo mais um dia, segundo a vontade do Senhor, gravando aqui esse material para o dia de hoje, quarta-feira, culto de oração, trazendo alguns pedidos de oração, trazendo uma breve reflexão sobre momentos de lutas, de dificuldades que todos nós vamos vivendo. Estamos aí acompanhando todo o desenvolvimento do coronavírus no mundo, países como a China, que já está diminuindo a disseminação do vírus, a cidade de Wuhan, que era o epicentro, as pessoas estão voltando ao normal nas suas vidas. Ainda continuamos vendo aí a luta da Itália e nós aqui no Brasil contabilizando o maior número de pessoas ainda e seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, todas as informações nesse momento que a gente está vivendo. E nesse momento de oração, né, estou aqui com essa camiseta, né, dos 70 anos das Mensageiras do Rei, uma homenagem a Elana, que está se recuperando, né, isso, uma das nossas líderes das Mensageiras do Rei da Convenção Batista Carioca, e ela estava em estado grave no hospital, conseguiu uma transferência, está melhorando a cada dia pela mudança dos medicamentos, e esperamos que ela se recupere plenamente e consiga aí combater algumas limitações na sua saúde, como a obesidade, outras questões que vêm junto, pressão alta, questões de glicose. Então fica aqui um abraço já para Elane, e tem as meninas todas orando por ela. Junto com ela tem irmã Josete, que está no Hospital Memorial, e irmã Irenice,
irmãs idosas que estão aí numa luta, sendo tratadas com medicamentos, mas tem uma recuperação um pouco mais lenta. Temos orado também pelo Kim, né, isso que também está fazendo um novo tratamento aí por mais 60 dias. E assim a gente vai orando uns pelos outros, estamos orando diariamente pelos profissionais da saúde que estão aí à frente dessa guerra. Estamos orando pela segurança pública, policiais, bombeiros, comércio essencial. Temos visto quantas pessoas estão sofrendo, além dos problemas normais que existem na vida do carioca, do brasileiro, ainda surge essa nova dinâmica do vírus. E aí, irmãos, nós precisamos orar, não é isso? Essa semana, num dos debates do grupo de pastores que a gente tem, um jovem pastor começou a questionar por que nós pastores fechamos as nossas igrejas, porque tem tanta gente fazendo tanta coisa e nós estamos assistindo tudo pela televisão. Então eu fui trabalhar com ele aquele evento em que o povo de Israel tá lutando contra Amaleque, e aí Moisés vai para o monte e as mãos deles erguidas, de um lado estava Arão, de outro lado estava Ur, e enquanto as mãos estavam estendidas, enquanto a oração estava sendo feita, o povo ganhava a guerra. Então a oração sempre será a nossa maior arma de guerra, porque assim como o vírus e tantos outros males, ela é invisível, ela não está presa ao mundo físico. Então continue em oração por tudo que está acontecendo em nosso país, pelas autoridades, para que haja lucidez nas autoridades, nas esferas que a gente conhece, né, municipal, estadual e também federal. Tudo é muito novo para todos nós, mas cremos pela fé em Cristo Jesus que nós vamos passar por tudo isso. Eu não sei se você já ouviu falar, mas nos Estados Unidos existe um parque estadual, um parque nacional chamado Yellowstone. Ele fica no estado de Montana e ele é um dos mais antigos e maiores do mundo. Ele leva esse nome por causa do rio, que ao lado das falésias, que são amarelas, e Yellow em inglês é amarelo, Stone é pedra, ele recebe esse nome interessante. Mas esse parque, ele é uma cavidade ele é um vulcão. E ele está ativo. E a gente vê essa atividade dele naqueles geysers, aqueles jatos de água que surgem, que vêm para o alto. E lá tem animais, tem ursos, lobos, alces, bisontes, tem coiotes, tem trutas. Tem várias coisas interessantes, desfiladeiros, cachoeiras, e desde 1872 ele é considerado o Parque Nacional. E que bom que existe aquele lugar, porque é ponto turístico, as pessoas viajam de vários lugares para conhecer o Parque Yellowstone. Eu já conheci esse parque, eu fui lá, mas não foi presencialmente. Eu fui de forma virtual. E sabe quando? Quando eu era menino. Porque existia um desenho chamado Zé Colmeia, que eles faziam uma versão de caricatura chamado, o parque era Yellowstone. E Zé Colmeia, que era um urso, vivia lá, juntamente com o Catatal. E esses dois tinham grandes aventuras no dia a dia naquele parque. Zé Colmeia, então, gostava de roubar as cestinhas de lanches, tentava fugir do parque e, com aquele jeito característico dele, nos mostrava a beleza daquele parque nacional. Interessante que um dos episódios que aconteceu, dos muitos, e desde 1900, a década de 50, que esse desenho começou a ser publicado por Hanna-Barbera, no primeiro floco de neve, Zé Colmeia corria para sua caverna,
porque começava um período chamado de hibernação. Hibernação é o período em que determinados animais, principalmente os ursos, eles vão para suas cavernas e lá eles vão passar o período do inverno. Então a palavra inverno vem do latim hiberno, que dá origem à palavra hibernação. Então esse inverno também significa ociosidade, a diminuição do metabolismo do nosso corpo, dá uma certa sonolência, tem pouco alimento para os animais e é uma forma de sobrevivência, é uma forma de economizar energia. Então, hibernar significava passar o inverno protegido. É interessante que nós ainda não chegamos no inverno e no Brasil não vivemos um inverno severo do hemisfério norte. Estamos no outono. Outono é a estação de transição para o inverno e outono significa ocaso, diminuição da luz. E no inverno vai diminuir mais ainda. A sensação que eu tenho, queridos irmãos, e queria usar isso como ilustração, o Zé Colmeia, o parque, é que esse momento que a gente está vivendo parece ser uma hibernação. Nós precisamos então nos recolher às nossas cavernas, nossos lares, nos proteger de algo que está lá fora. Então, que eu e você possamos ter sabedoria do Senhor, possamos buscar a presença de Deus nesse tempo, economizando energia, diminuindo algumas atividades e tentando, como cristãos que somos, estarmos em oração, conhecimento bíblico, cuidando das nossas famílias e tentando sofrer o mínimo possível, irmãos. Sabemos também que muita gente vai perder o emprego, muitas empresas vão fechar, muitas pessoas terão dificuldades, mas é possível que nós passemos por tudo isso e aprendamos também coisas importantes. Mas quando eu penso também no inverno, nesse momento de você ficar quieto, esse momento também que a gente está vivendo, ele se parece com um deserto. No caso da gente, seria metafórico, né? Nós não estamos num deserto do Saara, por mais que as nossas ruas estejam desertas na cidade, mas quando nós pensamos tanto na hibernação, que tem escassez de comida, e no deserto, que também tem escassez, nós precisamos aprender a viver com pouco. Precisamos aprender a viver com aquilo que a gente tem. E aí, eu lembrei, pensando que ia falar nessa noite, lembrei de Jesus, que logo quando passa pelo batismo, aquele evento maravilhoso no Evangelho de Marcos, a gente vê, ele então vai para o deserto. E o deserto traz ensinamentos para todos nós. Então, abra sua Bíblia aí, seu aplicativo, o texto vai sair aí na tela também. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz assim a palavra, de 1 até o versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo, lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Estes susterão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda Satanás, o diabo ainda ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Um texto, irmãos, bem conhecido por nós, que fala do nosso Senhor Jesus, iniciando o seu ministério e vivendo algumas lutas, para que, através do exemplo desse, nós aprendêssemos a confiar no Senhor. Então, qual é o contexto? Como eu falei, ele sai do batismo e vai para o deserto. O texto diz, irmãos, que o Espírito levou para lá para ele ser tentado. A tentação é sempre um momento em que circunstâncias, pessoas ou eventos querem nos tirar do foco principal da nossa vida. Esse evento do coronavírus, situações de desdobramentos que virão depois, outras coisas que já estavam acontecendo na sua história e que o coronavírus de alguma forma vem a potencializar isso. Mas é interessante que eu e você, na certeza de que somos discípulos do Senhor Jesus, nós vamos continuar firmes no foco, no propósito, independente das circunstâncias e das tentações. Então nós encontramos aqui Jesus sendo tentado por Satanás. E a única coisa, queridos, que Satanás faz é nos influenciar. Ele é um inimigo externo, não é isso? Ele não nos faz pecar. O mundo também não nos faz pecar. Nesse texto aqui a gente fala de 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Quando nós pensamos aqui na primeira tentação, que vale muito para os nossos dias, a primeira coisa que ele faz, e a gente já falou isso em outro momento, ele coloca em dúvida o relacionamento com Deus. Se tu és filho de Deus, faça com que esta pedra se transforme em pão. Parece que nós cristãos estamos vivendo isso por algumas pessoas que se dizem cristãs. Se vocês são mesmo filhos de Deus, fiquem com as suas igrejas abertas. Vão orar e vão clamar. Depende muito da conjectura para as pessoas colocarem em dúvida a nossa fé. Então, estarmos em casa significa crer. Não significa que nós não sejamos filhos do Deus Altíssimo, que é dono de todas as coisas. Significa, e aí Jesus responde quando ele fala aqui, que não só de pão viverá o homem. Irmãos, estamos vendo isso aí. Aqueles que buscam o ganho direto, o capitalismo tão forte, o consumismo, o materialismo, eles são uma trindade, que eu costumo dizer, satânica, que destrói tantas pessoas. E está havendo um arrefecimento de tudo isso. E nós vamos aprender, queridos, que a gente pode viver com menos. De repente, vale a pena você refletir o quanto você usa os seus recursos. Quantas vezes nós gastamos dinheiro com tantas coisas que não deveríamos gastar. Precisamos investir em pessoas, investir na nossa família, investir em projetos, investir em estudos, investir em tudo que possa vir a dar um retorno positivo no futuro e que abençoe o maior número de pessoas. Nesse tempo, a gente está vendo que a palavra do Senhor nos ensina que, por mais que nós tenhamos todos os recursos, a gente mais do que nunca está dependendo de um milagre de Deus. E todos nós estamos buscando isso do Senhor, estamos clamando todos os dias. E não só pela questão do coronavírus, mas também de tantos outros males, da violência, de outras enfermidades, da corrupção, tudo isso que nós estamos acostumados à nossa volta. Então, esse primeiro inimigo é o nosso eu, a nossa carne. Satanás já vem trabalhando isso com Jesus, né? Ele coloca em dúvida, e olha que era interessante, ele estava falando de comida, ele estava falando de pão. Mas Jesus responde o quê? Está escrito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, se estamos vivos no dia de hoje, só estamos porque Deus está permitindo. Nunca esqueça disso. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Quando nós caminhamos um pouquinho a mais no texto, ele vem novamente, né? Satanás vem novamente, o leva à cidade santa, que era Jerusalém, leva lá no pináculo do templo, que era muito grande, e novamente ele semeia desconfiança. Se és filho de Deus,
você se atira daqui porque está escrito, e aí a gente sabe que Satanás usa a palavra de Deus fora de contexto para poder enganar as pessoas, e tem muita gente por aí nesse momento agora usando a palavra de Deus fora de contexto para ficar justificando determinadas coisas. Então, é necessário que nós, como cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus, conheçamos cada vez mais a sua palavra. Então, às vezes, pode chegar alguém para você, usar a palavra de Deus para tentar te afrontar, para tentar te desqualificar, para tentar tirar você do ambiente do arraial de Deus. Mas aí você pode responder como Jesus respondeu, não é isso? Está escrito, Satanás vai usar, né? Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que os guardem, eles te susterão nas mãos e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. A gente podia usar esse argumento, não, eu vou ficar na rua de bobeira, os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos livrar, como diz, não é isso? O Salmo 37. É usar a palavra de Deus erradamente e de forma perigosa e carnal. Jesus, então, responde, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tenho observado que algumas autoridades têm tentado a Deus acerca disso, não estão se submetendo à questão do que está acontecendo no mundo, tem uma leitura equivocada das coisas, um posicionamento muito pessoal e dos seus interesses pessoais. Precisamos, irmãos, entender que tudo isso, tudo que acontece no planeta Terra, tem permissão de Deus, autorização de Deus e tem um propósito. Qual é o propósito disso tudo? A gente ainda não sabe. A gente só pode conjecturar, fazer algumas suposições e análises superficiais. A gente vai fazer uma leitura depois, certo? Mas não tente a Deus achando que você é um super crente, ou que você vai pegar um óleo ungido contra o coronavírus que já tem por aí, não é isso? E em vez de lavar as suas mãos e passar o álcool gel, você pega o óleo ungido dos profetas poderosos, dos apóstolos de hoje, e aí você vai viver de qualquer maneira. Não faça isso. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. E esse ambiente que nós encontramos aqui da tentação é o mundo à nossa volta. E nós precisamos tomar cuidado. Então, todas as situações que hoje, num tempo tão difícil que a gente está vivendo, as opções são poucas, muito poucas. Quando nós seguimos o texto aqui, nós encontramos novamente o inimigo, Satanás, levando Jesus a um monte, não é isso? E lá, um monte bem alto, e lá ele mostra os reinos do mundo e a glória deles, e diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares. É interessante que a gente pode pensar nessa ação de Satanás de duas perspectivas. A primeira, baseada em outros textos da Bíblia, de que o mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe das trevas. Então, ele estava falando a verdade quando dizia que poderia dar os reinos a Jesus, que o reino do mundo era dele. Mas, ao mesmo tempo, como ele é o pai da mentira, ele poderia estar mentindo e não tinha nada para oferecer para Jesus. Mas ali, mais uma vez, ele estava tentando fazer com que Jesus usasse o seu poder em benefício próprio. E Jesus nunca fez isso. Jesus sempre usou o poder que ele tinha como o Verbo encarnado para revelar a glória do Pai e para abençoar o maior número de pessoas. O que nós temos, irmãos, registrados aqui nos 4 evangelhos é muito pouco diante do que Jesus fez naquele período. De toda a sua vida, que a gente tem poucas informações, mas naqueles 3 anos, nossa, a gente só tem 35 milagres de Jesus registrados aqui, mas não tenho dúvida de que ele fez muito mais. Mas esses milagres que ficaram registrados para a nossa fé é para que a gente vencesse as tentações, enfrentasse Satanás, resistindo, não dando tapa na cara do diabo, pisando no rabo do diabo, essas coisas todas que a gente vê aí num discurso religioso triunfalista.
Mas Jesus responde mais uma vez o quê, queridos? Está escrito, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás, irmãos, o desejo dele é ser adorado. E eu creio que nesse momento tem muita gente adorando Satanás. E Satanás representa a gente também. O nosso ego, de querermos ser adorados pelas pessoas, de ter que acharmos que estamos num patamar mais elevado. Jesus diz o seguinte: só a Deus a gente adora, só ao Senhor a gente exalta. Quando nós encontramos esse texto aqui, a expressão de Jesus sempre é o quê? Está escrito. Eu sempre gosto de usar a expressão, e vocês já ouviram uma vez, é a palavra encarnada citando a palavra escrita. O texto que se encontra no Antigo Testamento, essas citações de Jesus se encontram em Deuteronômio, mas você encontra algumas coisas no livro de Salmos também. Então, era o Deus revelando com o seu Espírito aos profetas no passado, e nesse momento, no espaço, no tempo, na plenitude de todas as coisas, quando Jesus se encarna na Terra, há 2020 anos atrás, ele então cita aquilo que ele soprou, né, aquilo que ele inspirou aos escritores da Bíblia. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, e para todas as coisas, vamos seguir os princípios e os valores da palavra de Deus. E aí, diz o versículo 11, com isso Satanás o deixou e vieram os anjos e o serviram. Quando a gente passa, irmãos, por tentações, quando a gente passa por lutas e provações, Deus vem no nosso socorro, envia os anjos do Senhor, envia pessoas para nos servir e nos abençoar. Esse tempo que estamos vivendo vai ser um tempo de nós servirmos mais uns aos outros, sermos servidos pelas outras pessoas. Precisamos ficar atentos às necessidades das pessoas. Algumas pessoas precisarão de alimento, outras precisarão de um emprego, outras precisarão de um acolhimento numa casa depois que tudo isso passar. Temos vendo aí que a orientação na parte de ensino é que as escolas parem 90 dias. Nós não temos, irmãos, ainda noção de quando vamos voltar aos nossos cultos. A gente pode até conjecturar alguma coisa de 30 a 60 dias, mas nós somos a Igreja do Senhor Jesus, aleluia por isso, e nós somos a PIB de Cascadura, aleluia por isso também. Todos nós, nos nossos CEPs e endereços, nos reunindo de certa forma distante, de forma virtual, e aprendendo com esse evento todo. Então, nessa noite, importante para todos nós, fica essa palavra de esperança. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, é um movimento de Deus no mundo. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa viver em paz e aprender com tudo isso. E aí, lembrando da historinha lá do Parque Yellowstone, ou Jellystone, do Zé Colmeia, junto com seu companheiro Catatal, eles, depois que ficavam naquela hibernação, começava aquele despertar, né, preguiçoso. Por quê? Porque o frio passou, aquela neve toda foi embora, começaram os pássaros a cantar, começaram as flores florescer, começaram as relvas, a grama, os capins, começou um novo movimento importante no movimento da criação de Deus. E aí Zé Colmeia, nessa história tão gostosa daqueles que são da minha geração, começava as suas aventuras novamente, suas histórias. Que o bom Deus, queridos, que é dono da gente, é dono dos ursos, é dono dos parques, é dono do vírus, é dono de tudo, possa continuar fortalecendo o seu coração. Então, ore aí na sua casa, como eu tenho falado, oração gravada não tem poder. Às vezes a gente até faz uma oração educativa, e você continue firme no seu propósito. A equipe ministerial está trabalhando semanalmente, estamos preparando outros materiais para o fim de semana. Ore por nós, ore por todos os pastores, todos os líderes, e junto como corpo de Cristo,
nós vamos vencer essa caminhada aí. Assim como Jesus foi no deserto, nós estamos passando por um, mas depois continuaremos firmes no propósito para o qual o Senhor Jesus nos salvou. Amém? No culto de hoje, vocês viram irmãos nossos da igreja cantando. E a gente, como tem bastante tempo pela frente, a gente vai usar outras metodologias também para que o maior número de pessoas da nossa igreja participe desses vídeos, dessas mensagens e dos louvores também, ok? Que Deus abençoe você e juntos como igreja continuamos firmes servindo a Jesus. Deus te abençoe e fique na paz. Quero então dizer, eis aqui, Senhor.
adoro a